Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse dia de hoje sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar. Vamos para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos finalizar nosso pequeno estudo sobre a doutrina da salvação, sobre a ordem da salvação. Nós aí já falamos sobre o que é a salvação, falamos sobre a ordem da salvação, falamos sobre a eleição, sobre o chamado eficaz de Deus para as nossas vidas, falamos sobre a regeneração, que é o novo nascimento em Cristo Jesus, falamos também sobre a conversão, que é a nossa resposta diante daquilo que o Senhor fez e direcionou sobre as nossas vidas. Falamos ali sobre a conversão no sentido de fé e arrependimento. Falamos também sobre a justificação, sobre a adoção. Falamos também sobre a perseverança dos santos. Falamos também sobre a adoção, quando nós nos tornamos filhos de Deus, e falamos também sobre a morte e o período intermediário. E eu quero finalizar nesse dia falando sobre o ponto máximo da ordem da salvação, que é a glorificação. E o texto que eu quero compartilhar nesse dia de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13. Olha o que a palavra nos diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, queridos? E o que é a glorificação? Glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas, reunindo-o com a alma de cada um, e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim, ao mesmo tempo, a todos os cristãos um corpo ressurreto com o seu. Olha que bênção, queridos! Que promessa maravilhosa! E é isso que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos a doutrina da glorificação, da ressurreição do corpo, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, isso precisa nos dar esperança. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem a importância da esperança. E ele fala no verso 13 da seguinte forma: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque a igreja de Tessalonicenses estava passando um momento difícil onde eles tinham perdido a esperança por aqueles que haviam morrido. E o apóstolo Paulo traz esse ensinamento, mostrando exatamente que a morte e a ressurreição de Cristo é a garantia da minha e da sua ressurreição em Cristo Jesus. E o interessante, queridos, é que ele finaliza o verso 18, dizendo da seguinte forma: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas, queridos? A palavra da garantia da segunda vinda de Cristo.
quando o Senhor Jesus voltar, todos nós, seremos transformados. A Bíblia nos mostra que os mortos ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos aqui ainda vivos, o nosso corpo será transformado. Queridos, que promessa maravilhosa! E ele finaliza o verso 18 dizendo exatamente isso. Olha, consolai-vos com essa palavra. Que essa palavra, querido, possa consolar o seu coração nesse dia de hoje. Que você possa ter a certeza da sua salvação. E se você ainda não tem essa certeza, entregue a sua vida para Ele, mas entregue incondicionalmente, buscando fazer a vontade dEle. E que a palavra de hoje possa consolar e confortar o seu coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.